Hoje então veremos o capítulo 22, queridos, da nossa Confissão de Fé. Estamos bem no finalzinho dela, né? São 24 capítulos no total. Então estamos caminhando aí na reta final. Creio que em 3 semanas aí a gente termina todo esse estudo acerca da nossa confissão. Eu só quero ressaltar algumas coisinhas antes de prosseguir para o capítulo 22 diretamente. Ressaltar algumas questões que eu já tenho falado desde as semanas anteriores, onde a gente começou a tratar de pontos que envolvem a doutrina das últimas coisas, a escatologia, né? Então nós vimos sobre arrebatamento, sobre morte, sobre ressurreição, e tudo isso faz parte dessa doutrina que envolve as últimas coisas. E aqui também vamos falar sobre assuntos escatológicos, tratando do juízo final. Então, mais uma vez eu ressalto que para tratar destes temas que envolvem escatologia, a gente tem que sempre ter uma humildade bastante grande em reconhecer que há várias posições, que há várias maneiras de interpretar os mesmos textos, né? Há vertentes aí teológicas que explicam de maneiras diversas, porque nós temos uma grande quantidade de textos para lidar, né? Nós temos uma complexidade no assunto muito grande, e nós não queremos aqui dizer, olha, nós estamos completamente certos em todas as possibilidades que nós aqui apresentamos. Não, são coisas muito difíceis, né? Nós não podemos tratar uma igreja que pensa, tem uma posição escatológica diferente da nossa, de que eles não são irmão em Cristo, porque eles não têm a mesma posição que nós. Não, a gente entende a complexidade, porém a gente tem que se posicionar, a gente tem que achar aí uma posição que mantém mais consistentemente aquilo que eu tenho dito aqui repetidas vezes, que é a interpretação bíblica, de uma maneira histórico, gramatical e literal. Tá? Então, nós vamos tratar aqui sobre o tema do juízo final, e o papel de uma confissão de fé, irmãos, não é esmiuçar cada um dos assuntos de maneira exaustiva, né? Nós apenas colocamos na confissão de fé aqueles pontos que são que a gente não discute, né? São aqueles pontos que nós temos firmeza em dizer, olha, cremos nisso, né? Nós não podemos pensar diferente disso, porque a Bíblia para nós é muito clara nesse sentido. Então, por exemplo, o juízo final aqui, nós não vamos tratar de cronologia desses juízos, mas nós vamos tratar como um evento, o evento do juízo final. Depois eu vou aqui, durante o estudo, explicar, né, algumas questões de ordem cronológica, onde o juízo ocorre, em qual momento, de acordo com aquela nossa maneira de interpretar a escatologia, que é chamada de pré-milenismo, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então, é isso que nós estamos apresentando. Porém, isso não está na confissão de fé. Nós não colocamos ali, na confissão de fé da igreja, essa posição. Nós colocamos de uma maneira mais ampla, mais geral, porque nós cremos que há uma possibilidade aí de uma pluralidade de pensamento. Tá? A Bíblia ela é ampla nesse sentido. Então, ela não é exaustiva, né? E nós abrimos aqui um pouco de margem para algum tipo de pluralidade em alguns pontos. Tá? Então, nós não exigimos de cada um dos membros que pensem exatamente nesta mesma cronologia que nós apresentamos. Tá? Então, nós consideramos isso como um campo em aberto aí, que pode ser trabalhado de outras formas. Porém, o que está na confissão de fé, nós não abrimos mão. Aquilo é o fundamental. Tá? Então, o primeiro ponto aqui deste capítulo, ele vai dizer: cremos que Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foi pelo Pai entregue o poder e o juízo sobre todos. Neste dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, incluindo Satanás, mas também todas as pessoas que estiverem vivido sobre a terra, comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem contas dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito bem ou mal, estando no corpo. Então aqui a gente apresenta o juízo final como um único evento. Porém, nós cremos que há momentos distintos onde eles vão ocorrer. Nós cremos que há um momento onde ocorre o juízo em relação aos crentes. E há um outro momento que vai ocorrer um juízo em relação a descrentes. Porém, isso não está detalhado na confissão de fé, porque é um assunto amplo. Tá? Então, o que nós colocamos aqui que não há discussão? Que nós cremos que realmente a Bíblia é muito clara, de que há um dia determinado por Deus, onde Cristo vai julgar o mundo.
há um dia de juízo. Tá? Um dia que haverá justiça nessa terra. E, queridos, na Bíblia, justiça, ela tem o significado, a palavra no original nem tem precedente na nossa língua. O termo justiça, conforme nós conhecemos, não abrange o significado bíblico. Na Bíblia, justiça é uma total reparação. Envolve a devida retribuição para todo o pecado cometido. É dar a Deus aquilo que lhe é de direito. Justiça tem esse significado nas Escrituras. Então nós cremos que em um determinado dia na história, a justiça será feita. Em que sentido? Será dado a Deus tudo aquilo que lhe é de direito. Haverá uma retribuição, uma reparação em relação a todo e qualquer pecado que foi praticado neste mundo. Tá? E aí nós vamos ver alguns textos aqui que vão tratar sobre isso. Primeiro texto de Atos 17. Atos 17, verso 31. Na quarta-feira eu uso a NVT aqui, né? Nós já estamos acostumados com isso. E esse é um texto que a gente pode perceber que em muitos momentos a Bíblia trata de um assunto de maneira geral. Em outros textos nós vamos ver uma cronologia mais detalhada. Por exemplo, na semana passada a gente terminamos o capítulo que falava sobre ressurreição. Né? E em determinados textos na Bíblia, parece que a Bíblia trata de uma única ressurreição. Trata do assunto de maneira geral. Mas em outros momentos ela vai apresentar 2 ou até 3 ressurreições acontecendo. Ela trata uma cronologia. Então o texto agora que nós vamos ler fala de um dia. Mas isso não significa que só haverá um dia de todo o juízo. Porque em outros momentos nós encontramos esses juízos acontecendo em momentos distintos na história. Então repare aí no verso 31 do capítulo 17 de Atos. Ele diz: pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é este homem ao ressuscitá-los dos mortos. Então aqui o texto diz, olha, haverá um dia de justiça no mundo, foi decretado por Deus. Um dia a justiça será estabelecida. E essa justiça vem por meio daquele que ressuscitou, por meio de Cristo. Tá? Nós poderíamos aqui ainda complementar com alguns outros textos. Volte aí no Evangelho de João. João 5. João 5, verso 22. Aqui ressalta quem é que vai ter autoridade nesse dia de juízo. Ele diz, além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar. Aí depois do verso 27 desse mesmo texto, e lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do Homem. Então há um julgamento que vai abranger todas as pessoas. Tá? Agora pule lá para Judas, um livro antes de Apocalipse. Judas, verso 6. E aqui ressalta que não só homens, não só pessoas passarão pelo julgamento, mas também os anjos. Ele diz, também lhes lembro os anjos que não limitaram a autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Então, o dia do julgamento vai abranger não somente a raça humana, mas também os anjos. Depois, queridos, 2 Coríntios 5,10.
Esse texto, por exemplo, ele está tratando de quem? Vamos lá. Ele diz ali: pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Quem Paulo aqui está tratando nesse julgamento? É especificamente quem? Todos nós. Nós quem? Paulo e aquele para quem ele está escrevendo, para a igreja. Ele está escrevendo para a igreja que se reunia na cidade de Corinto. Então ele está falando de um julgamento de crentes. E esse termo aqui, tribunal de Cristo, né, na língua grega é o tribunal de Bema, ele fala parece ser um evento distinto, onde haverá um julgamento dos crentes. Tá? E isso a gente tem uma cronologia. Vai acontecer em um determinado momento. É o que eu creio, por exemplo. Mas nós não colocamos isso especificamente na confissão, porque nós queremos que há margem para a interpretação. É um campo amplo. Tá? Então depois eu vou apresentar bem essa cronologia. Mas aqui, especificamente, ele está falando de crente. Então, assim, nós já vimos um texto que ele fala de todo mundo. Todo mundo vai prestar contas. E aqui nós já temos a certeza que nós, crentes, também prestaremos conta. De tudo aquilo que tivermos feito bem ou mal. Nós vamos estar diante de Cristo prestando conta da nossa vida. Como bons dispenseiros, que administramos aquilo que não é nosso, nós estaremos diante dele prestando conta de tudo aquilo que ele nos deu e tudo aquilo que nós fizemos. Né? Então haverá um momento onde nós estaremos diante de Cristo prestando conta da nossa vida, inclusive crentes, certo? Pois nós podemos especificar isso, né? Qual é o resultado desse julgamento, né? Mas nós vamos falar aqui sobre isso. Agora vamos para Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus 12, versos 36 e 37. Diz ali: eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Aqui uma leitura desavisada dá a impressão do quê? Que nós vamos ser julgados pelos nossos atos, pela nossa conduta, né? Parece que ele diz, olha, vocês serão, pelas suas palavras, vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Só que longe de Jesus estar ensinando aqui uma salvação por obras ou um julgamento por obras, né? Isso aqui tem todo um contexto. É neste momento que os opositores de Jesus estão falando a ele de que Jesus fazia sinais e milagres por meio do poder de Satanás. E aí Jesus fala a eles que eles blasfemaram contra o Espírito. Você pode ver ali no verso 31. Eles são acusados de blasfêmia contra o Espírito. Então, Jesus aqui ele não está dizendo que nós somos salvos por obras. Longe disso. Ele só está dizendo aqui que nós somos responsáveis. Completamente responsáveis. Jesus está dizendo, olha, vocês vão ser julgados pelas palavras que vocês mesmos falaram com a boca de vocês. Ninguém obrigou vocês a blasfemarem contra o Espírito. Então vocês são acusados por conta daquilo que vocês fizeram. Essas palavras só revelam o que está no coração. E é assim que funciona. Né? Vem para fora em palavras, em atos, aquilo que já está aqui dentro. Jesus está ressaltando isso. Vocês são completamente responsáveis. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus. No juízo final, condenação ou absolvição vai estar completamente de acordo, em harmonia com aquelas palavras que são ditas por nós. Não vai ter um absolvido que apenas blasfemava contra Deus. Vai ter algum santo lá sendo analisado as palavras dele, palavras de blasfêmia contra o Senhor. Então, condiz. Ele está dizendo, olha, o julgamento vai condizer. Vai condizer com a vida. Porque nós, como crentes, sofremos uma obra por parte do Espírito Santo. Uma obra que é de Deus. Vai ser evidenciado. Então, o julgamento vai ser de acordo.
vai ser correspondente. Mas nós sabemos, por meio das Escrituras, que ninguém é salvo pelas suas obras. Ninguém será salvo por isso. Nós somos salvos por meio da fé em Cristo. Porém, os salvos e aqueles condenados terão obras compatíveis à sua condição. Né? É isso que Jesus está enfatizando. Aqui o texto fala diretamente da questão da blasfêmia, né? Por isso que ele enfatiza tanto a ideia das palavras, tá? Não é um texto que poderia ser usado em qualquer circunstância. Aqui é uma circunstância extrema, né? Daquilo que está sendo dito a Cristo, né? Então ele usa isso para aquelas pessoas que estão ali acusando Cristo de ser um agente de Satanás. Então ele está dizendo, olha, vocês vão ser condenados por isso, pelas palavras que vocês estão dizendo. É isso que está no coração de vocês. Né? Essa é a intenção aqui de Cristo. Queridos, antes de passar adiante, eu vou mostrar aqui novamente aquela linha cronológica dos eventos, apenas para situar a questão do juízo de crentes e de descrentes. Nós colocamos na confissão como um evento único. É o dia do juízo. Nós reconhecemos que crentes e descrentes vão estar diante do tribunal de Cristo, em algum momento da história. Tá? A Bíblia muitas vezes trata isso como um evento, para mostrar, olha, esse dia vai existir. Um dia nós estaremos diante do Pai, prestando contas da nossa vida. Tá? Isso vai acontecer. Mas nós cremos que isso ocorre para os crentes em um momento, para os descrentes em outro momento na cronologia da história. Tá? Onde ocorre o julgamento dos crentes, o trono de Bema, o tribunal de Cristo, onde nós estaremos prestando contas da nossa vida e receberemos então as devidas recompensas por tudo aquilo que nós fizemos em favor do Senhor. Ocorre neste evento aqui, no arrebatamento. Então, durante o arrebatamento, ocorre o tribunal de Cristo com os crentes. É durante esses 7 anos que nós estaremos com o Senhor nos ares, em um lugar onde Ele preparou moradas e nós estaremos lá, que nós prestaremos contas da nossa vida. Não será uma prestação de contas com a possibilidade de condenação, porque ali estão só os salvos, mas será para retribuição. É o chamado galardão, é onde nós receberemos as recompensas por aquilo que fizemos em favor de Cristo. Certo? Então ocorre neste evento, no arrebatamento. O juízo dos ímpios ocorre apenas no final do milênio, onde todos os ímpios se apresentam diante do grande trono branco, e depois nós também veremos o texto lá de Apocalipse. E aí esse juízo, ele é apenas para condenação. Ninguém será salvo, apenas ali será apresentada a vida das pessoas e ficará claro a todos que eles são merecedores da devida punição eterna. Tá? Então nós queremos que ocorre aqui o julgamento dos crentes e depois no juízo final dos descrentes. Certo? Alguma dúvida? Então, mais uma vez, isso não está na confissão, tá? Nós queremos aqui uma abertura para que possa ter uma pluralidade de pensamento nesse sentido. Primeiro o Fábio, depois vai. Isso. Porém, durante o milênio vai ter pessoas que serão salvas. Sim. Então, no final do milênio, não vai ter o mesmo julgamento dos crentes. Eles só são transformados para a entrada no reino eterno. Tá? Porque o tribunal de Cristo é uma promessa para a igreja. Ela só consta no Novo Testamento apenas na segunda carta aos Coríntios. Não, Nova Jerusalém é estado eterno. Tá? É estado eterno. Certo? Então, esses 2 juízos que são apresentados para nós nas Escrituras. Seguindo em frente, então, no ponto 2. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória. Então, esse é o ponto. O dia de juízo é um dia de manifestação da glória de Deus. É a glória do Senhor sendo manifestada. A glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos
e a glória da sua justiça na condenação dos descrentes. Olha só, até mesmo a condenação dos descrentes é para a glória do Senhor. Deus é glorificado quando a justiça é feita, mesmo que seja a justiça retribuindo sobre os pecados cometidos. Então Deus é glorificado no céu e no inferno. Esse é o conceito, tá? A glória da sua condenação dos crentes, os quais são injustos e desobedientes. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios, incluindo os anjos caídos, que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com eterna destruição, banidos da presença do Senhor, da glória do seu poder. E aqui, queridos, eu depois quero fazer uma explicação mais detalhada acerca dessa última parte. Tá? Banidos da presença do Senhor. Eu vou ler um texto que cita isso. Mas é preciso explicar o que isso significa. Porque se a gente entende errado, nós vamos dizer, olha, então quer dizer que Deus não está no inferno, mas Deus está no inferno. Então depois eu vou explicar isso. Vamos ver os outros textos primeiro. Romanos 9. Romanos 9, 22 e 23. Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age deste modo para que as riquezas de sua glória brilhem com um esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. O objetivo é a glória de Deus, nesse dia de juízo. Depois, 2 Timóteo 4:8. Esse texto fala mais acerca do nosso destino, né, os salvos. Paulo diz ali: agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. E agora, 2 Tessalonicenses, que é esse texto aqui que nós pegamos a parte final deste ponto 2 emprestada, nós tiramos daqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 10. Então diz ali: Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu. Virá com seus anjos poderosos, em chama de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. Então aqui, queridos, que a gente tem que entender, né? Quando nós colocamos ali, banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder. De quem ele está falando aqui? Quando a gente fala da presença do Senhor, nós estamos falando especificamente do que o texto está citando, a vinda de Jesus na consumação dos tempos. Então, dizendo, essas pessoas vão ser separadas eternamente da pessoa de Cristo, da presença de Cristo e da presença do seu reino. Um reino de glória, o reino dos salvos. É disso. Por quê? Porque o inferno, ele não é horrível porque lá vai ter tortura ou vai ter
né, fogo, as pessoas vão estar queimando. Não é isso que a Bíblia apresenta a nós como sendo. É óbvio que há elementos de dor e de sofrimento, porque é essa expressão que é usada para falar. Por exemplo, vamos pegar Mateus ali, Mateus 10, 28. Mateus 10, 28 diz ali: não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Ele fala de um temor do Senhor, porque Deus, a presença do Senhor, continuará no inferno. A ideia é que o inferno não é terrível por causa dos tormentos físicos e que pode ter lá. O inferno é terrível porque Deus vai estar presente lá. Se nós lermos a Bíblia com atenção, nós vamos ver que cada pessoa, todo mundo, cada criatura que foi feita à imagem de Deus, tem uma relação pessoal com Deus. Cada pessoa, mesmo descrentes. Após a queda, Deus ele se relaciona ainda com as suas criaturas, só que de duas formas diferentes. Ou ele se relaciona a você como um juiz, ou como um pai. Esse é o ponto. Ou Deus vai se relacionar com a pessoa como se fosse um juiz, ou como um pai amoroso. É isso que faz o inferno terrível. Porque lá estará o justo juiz derramando a sua ira naquele lugar constantemente sobre pecadores que não se arrependeram. Então esse é um conceito de inferno que precisa ser resgatado, que precisa ser trazido. O inferno não é terrível porque é um lugar onde Deus não está e o diabo comanda aquele lugar. Não, é porque Deus está lá. A ira do Todo-Poderoso vai estar sendo derramada naquele lugar. É o juiz lá diariamente para todo sempre. Enquanto os salvos vão desfrutar de um pai bondoso e amoroso para todo sempre. Então essa é a grande diferença. Ponto 3. E por que Deus nos alerta disso? Por que a Bíblia apresenta isso de maneira tão clara para nós? Deus quer que a gente saiba que haverá um dia de juízo. Existe um motivo para que Deus nos diga isso, né? Então qual é o motivo? Nós expressamos aqui neste ponto. Cristo deseja que estejamos bem persuadidos de que haverá um dia de juízo. Ele deixa claro. Para que os homens se afastem do pecado e para que os justos tenham maior consolação em suas adversidades. Então nós estamos dizendo, olha, existe um aspecto de incentivar a nossa santidade, nos mantermos vigilantes em relação ao pecado, porque a prática do pecado é uma evidência de um coração não regenerado. Vamos pecar? Vamos. Pecamos? Pecamos. Mas nós temos que ter uma breve distinção acerca do que é um tropeço e do que é um hábito. O tropeço vai acontecer. Nós vamos pecar. Nós pecamos diariamente. Mas quando a gente faz de maneira consciente, sem nenhum tipo de temor, sem nenhum tipo de sentimento em relação a isso, de repulsa contra o pecado, se você não chora em relação ao pecado cometido, há um problema. Então saiba que haverá esse dia. Deus faz isso para nos manter vigilantes. É a mesma coisa uma igreja que mantém dentro de si a disciplina eclesiástica, o controle em relação ao pecado. Para quê? Para que todo membro seja vigilante em relação ao seu próprio pecado. Busca a pureza. Então nós cremos nisso. Mas há também nesse dia de juízo como uma consolação para aqueles que sofrem. Aqueles que passam por injustiça, sabendo que um dia Deus vai cobrar todas as coisas que aconteceram neste mundo, cada pecado cometido, cada gota de sangue derramado em vão, Deus cobrará. Cristo não revelou quando seria esse dia de juízo, para que os homens se despojem de sua vida carnal e estejam sempre vigilantes. Então Deus não diz, olha, vai ser data tal, dia, mês e ano.
Quando chegar na semana eu me cuido. Nós não temos a data. Nós temos que estar constantemente vigilantes em relação a isso. E por não saberem com precisão a que hora o Senhor virá, vivam sempre preparados e possam dizer com fé e alegria: vem, Senhor Jesus, vem sem demora. Amém? Esse é o nosso desejo. Nós sabemos quando é, mas nós queremos. Vem, Pai. Vem consumar. Vem impor sua justiça sobre esse mundo. Consuma o teu reino. Vem nos buscar. Essa é a nossa esperança. A Bíblia sempre apresenta o retorno de Cristo como uma bendita esperança, algo que nos anima. O Senhor está voltando, cada dia está mais próximo. Eu não sei quando, mas eu sei que se aproxima. Eu sei que cada dia está mais próximo desse retorno, de eu poder desfrutar do reino, de eu ver o meu Senhor face a face. Então vamos ver alguns textos sobre isso? 1 Tessalonicenses 5. Versos 1 a 6. Importante que você note aí que no texto anterior a esse, é o texto que ele fala da volta do Senhor. Mais especificamente, aquele famoso texto que fala sobre o arrebatamento. E aí depois Paulo escreve assim: não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Tudo isso que ele acabou de citar, que era o texto sobre arrebatamento. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como o ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá, tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite, portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. É um chamado à vigilância. Nós não sabemos quando será o retorno de Cristo. Então, o que nós devemos fazer diante disso? Estar sempre prontos. Como o Jonathan Edwards colocou nas resoluções, nas 70 resoluções dele. Uma delas é: eu vou viver esse dia como se fosse o dia do meu encontro com o Senhor. Porque se eu viver assim, eu serei muito mais cuidadoso com tudo aquilo que eu vou fazer, falar ou pensar. Esse é o ponto. E se fosse hoje? E se eu fosse hoje apresentar minha vida diante do Senhor, eu estaria pronto para isso? Eu estaria tranquilo em estar diante do meu Pai, bondoso e amoroso, apresentando: Senhor, eu fiz o meu melhor. Eu busquei lutar pelo Senhor neste mundo. Eu vivi uma vida de verdadeiro crente. Eu tentei anunciar o nome do Senhor aonde eu pude. Eu me dediquei, eu me esforcei, eu vivi para Cristo. Esse deveria ser o nosso pensamento. E se fosse hoje? É a vigilância da qual a palavra nos exorta. Agora vamos lá para o Evangelho de Marcos. Marcos 13, versos 35 a 37. Mais uma exortação à vigilância. O texto diz: vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. Então ele está aqui comparando aqui a vinda do Filho do Homem, no verso 34, a história de um homem que partiu uma longa viagem. E aí os trabalhadores ali dele na casa começaram a viver de qualquer jeito. O Senhor demora a voltar. O Senhor vai ficar muito tempo longe. Ele diz: olha, vigiem. Nós não sabemos quando será. Mas quando o Senhor chegar, nós temos que estar preparados para a sua chegada. Devemos estar prontos. E por fim, Apocalipse 22, 20.
A nossa bendita esperança, né? O texto diz: aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém? Essa é a nossa resposta a Cristo. Cristo afirmou a nós: Ele voltará. Ele voltará em breve. E nós dizemos o quê? Amém. Vem, Senhor Jesus. Venha logo. Essa deve ser o nosso desejo ardente no nosso coração. Olhar para esse mundo e pensar: Senhor, volta logo. Eu quero ver o teu reino. Eu quero ver a sua justiça consumada neste mundo. Esse deve ser o nosso desejo ardente, a nossa oração diária. Venha logo, Pai. Vem nos buscar. E isso encerra então esse capítulo 22, queridos, que trata acerca do juízo final. Então nós cremos aqui que haverá um dia de prestação de contas, crentes ou descrentes. Nós afirmamos que Cristo voltará a este mundo e nós devemos estar preparados para isso. Nós devemos estar preparados. Essa é a exortação bíblica. Nós sabemos que nós não somos salvos por causa das obras que nós vamos praticar aqui em favor de Cristo. Não é isso. Mas nós não podemos ignorar nossa responsabilidade. E Deus nos dá uma responsabilidade no nosso processo de santificação, na missão que Ele nos concede. Daqui 2 capítulos nós vamos tratar acerca da nossa missão. Deus fala, Deus exorta na sua palavra: vigiem, estejam atentos, preparados para o dia do retorno. Então, como devemos viver? Como se Cristo nunca fosse voltar? Não, mas eu sou salvo somente pela fé. Mas isso dá carta branca para viver do jeito que quisermos? Não é isso que a Bíblia explica. Existe a verdade de uma salvação somente pela fé em Cristo, mas existem exortações acerca da nossa santificação. De que nós devemos honrar a Deus com as nossas vidas, com as nossas palavras, com os nossos atos, que nós devemos proclamar o nome dele neste mundo. É por isso que ele nos deixa aqui, porque temos uma missão. Então devemos estar conscientes de tudo isso. E é o que nós afirmamos na nossa confissão de fé. Nesse capítulo nós não temos aqui, não trouxe as tradicionais, aquilo que nós rejeitamos, porque muito já foi falado no capítulo anterior acerca desse assunto. Eu já trouxe várias rejeições que lidam também com o juízo. Então na próxima semana a gente vai tratar o capítulo 23 e na sequência encerramos o capítulo 24. Alguma dúvida, irmãos? Algo mais a ser comentado sobre esse assunto? Então vamos orar. Bondoso Pai, soberano Senhor, nós aqui nos colocamos diante de Ti, Pai, como igreja, diante de um assunto, Pai, que nós estudamos aqui, acerca da certeza que a Bíblia nos dá, acerca de um dia de prestação de contas. Nós cremos que isso vai ocorrer, Senhor, em determinado momento da história. Nós, como crentes, aqueles que creem, depositaram a sua fé unicamente, suficientemente no Senhor Jesus, apresentaremos tudo aquilo que nós fizemos por Cristo neste mundo e receberemos recompensas por isso. Se não bastasse a tua grande misericórdia e graça em nos salvar, o Senhor ainda nos recompensa por aquilo que nós fazemos em nome de Cristo. Nós cremos que há também um dia de juízo para os ímpios, Pai, que prestarão contas de todas as suas palavras inúteis que foram ditas neste mundo, e as próprias palavras condenarão essa pessoa diante do Senhor. Nós vimos o quão terrível, Pai, é o destino eterno daqueles que rejeitam o Evangelho, daqueles que rejeitam a Deus como Criador, Pai, e vivem vidas como se o Senhor não existisse. Não deixa, Pai, que nenhum de nós se perca nesse processo. Estejamos todos juntos no dia do trono de Cristo, nos ares, Pai, recebendo as recompensas do nosso amado, Pai, vendo o Senhor face a face, do qual habitaremos eternamente para sempre, do qual desfrutaremos do seu reino, Pai. E nos ajuda a ter compaixão pelos que se perdem, Pai. Porque é a compaixão pelos perdidos que nos leva a proclamar sem medo, Senhor, o teu Evangelho, a levar a tua palavra, Senhor,
a comunicar ao mundo perdido que há salvação em Cristo Jesus. Nos dá coragem, Pai, para isso. Que possamos, de fato, sermos aqueles que anunciam as boas novas. Nos ajuda nessa tarefa, Pai, para que possamos ser ferramentas nas Tuas mãos e que estejamos sempre prontos, Pai. Que vivamos todos os dias como se fosse o dia do qual nós estaremos com o Senhor. Nos ajuda a sermos vigilantes conforme a Tua palavra nos exorta. É o que pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém.